E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e que separe as águas das águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. E Deus chamou o firmamento céu. E houve tarde e manhã, o segundo dia. Gênesis 1:6, 8. Em Gênesis 1:6, 8, o segundo dia descreve Deus separando as águas que estão abaixo das águas que estão acima, formando o espaço chamado céu. Hoje muitas pessoas entendem que a criação da Terra provavelmente aconteceu ao longo de longos períodos de tempo, e não em um único dia de 24 horas. Reconhecer essa possibilidade nos ajuda a explorar como a linguagem da Escritura e as descobertas da ciência podem estar descrevendo os mesmos eventos de formas diferentes. A ciência nos diz que a Terra começou a se formar há cerca de 4,56 bilhões de anos a partir de poeira, gás e rochas orbitando o jovem Sol em um enorme disco protoplanetário. A gravidade atraiu esses materiais, formando uma Terra inicial, fundida e caótica, cheia de vapor d'água e gases. Essa mistura aquosa e não estruturada reflete a imagem de Gênesis 1:6, 8, onde as águas existem antes da separação. Um mundo ainda sem forma, aguardando ordem. À medida que a Terra continuava a crescer, provavelmente ocorreu uma colisão gigantesca, ejetando materiais que se tornaram a Lua. A jovem Terra girava rapidamente, completando uma rotação em cerca de 3 horas. Esse dramático rearranjo de materiais é paralelo à ordem divina descrita em Gênesis 1:6, 8, na qual Deus age sobre as águas primordiais para começar a estabelecer limites. Uma das questões mais intrigantes da ciência é a origem da água da Terra. Entre 4,5 e 3,9 bilhões de anos atrás, o planeta sofreu intenso bombardeio por cometas e asteroides que traziam água e minerais. Essas contribuições ajudaram a preencher as bacias da Terra e, eventualmente, formaram os oceanos. Essa imagem científica ecoa Gênesis 1:6, 8, onde as águas de baixo começam a se formar, o acúmulo de água líquida na superfície da Terra. O capítulo mais antigo da história da Terra é conhecido como Era Hadeana. Durante esse período, a Terra estava quente demais para sustentar a vida, mas foi nessas condições extremas que os blocos essenciais da biologia começaram a se acumular. Compostos de carbono, aminoácidos e minerais se depositaram nas águas. Esse entendimento científico ressoa com a imagem bíblica de Deus, estabelecendo limites entre as águas. As águas de baixo, tornando-se um lugar onde os ingredientes básicos para a vida floresceriam mais tarde. À medida que a Terra esfriava e entrou na Era Arqueana, a água cobriu a superfície. Nos oceanos profundos, fontes vulcânicas liberavam fluidos ricos em minerais que podem ter desencadeado o surgimento da primeira vida microscópica. Com o tempo, esses organismos primitivos desenvolveram a fotossíntese, liberando oxigênio nos mares e, eventualmente, na atmosfera. Essa transformação gradual formou a versão mais antiga do que Gênesis 1:8 chama de firmamento, o espaço entre as águas de baixo e as águas de cima. Por volta de 3,5 bilhões de anos atrás, a rotação da Terra havia diminuído para cerca de 16 horas e o oxigênio começava a se acumular no ar. Essa descrição científica da formação da atmosfera da Terra reflete diretamente a separação descrita em Gênesis 1:6, 8. As águas de cima, entendidas como o céu e a atmosfera em desenvolvimento, estão literalmente se formando, enquanto as águas de baixo, os oceanos da Terra, já estão estabelecidas. Gênesis 1:6, 8 descreve um mundo dividido em camadas estruturadas. Os oceanos reunidos abaixo e o céu estendido acima. A ciência moderna descreve o mesmo resultado por meio de processos naturais, o acúmulo de água líquida na superfície da Terra e a criação de uma atmosfera estável acima.
Ambos os relatos mostram uma profunda transformação na história inicial da Terra. O planeta passando de um caos aquoso, sem forma, para um mundo com limites definidos, capaz de sustentar a vida. Quando vistos lado a lado, os paralelos entre Gênesis e a ciência ficam claros. A separação das águas de cima e de baixo no segundo dia se alinha de perto com a formação científica dos oceanos e da atmosfera da Terra. Embora escritos em épocas e línguas diferentes, ambos os relatos descrevem a mesma transição essencial, o momento em que a Terra se tornou um mundo estruturado, pronto para sustentar a vida.